Jesus voltará. Muito bom dia, um feliz sábado para você que está aqui, você que está nos assistindo através da internet. Todos são muito bem-vindos à Capital Brazilian, essa igreja adventista do sétimo dia, que é uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 13. Livro de Hebreus, capítulo 2, verso 13. Lembrando a você que durante o mês de fevereiro, nos 4 sábados, nós estamos envolvidos nesta série chamada Milagres. E à luz da palavra de Deus, nós estamos estudando sobre os feitos extraordinários do Senhor, por esse algo tão especial e caro a nós. Eu convido você a ler aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: e outra vez, eu porei nele a minha confiança. Eu porei nele a minha confiança. Nesta manhã eu quero falar para você sobre a anatomia da fé que opera milagres. Eu quero fazer uma pergunta para a sua reflexão. É importante que de maneira rápida você reflita sobre ela, para que você possa me acompanhar naquilo que a palavra do Senhor irá falar a nós nesta manhã. Se Jesus disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover um monte de um lado para o outro, porque em face dos nossos problemas, das nossas dificuldades, daquilo que nos parece ser impossível, nós paralisamos. Será que a nossa teologia é maior do que a nossa confiança em Deus? Vou perguntar de novo para você. Se Jesus disse que se tivermos a fé pequenina, como um grão de mostarda, nós seremos capazes de dizer para um monte, para ele sair de um lugar e para o outro, porque diante dos nossos problemas, do nosso sofrimento, dos nossos obstáculos, nós paralisamos? Será que a nossa teologia é maior do que da nossa confiança no Senhor? Nesta manhã eu quero voltar a algo que eu disse na semana passada. Eu disse aqui que nós estamos à beira do último capítulo de um conflito final, ou do grande conflito. E nesta manhã eu quero trazer para você 2 frases do livro Educação. A primeira delas está aí na tela, você pode ler comigo. Ambas estão na página 179 e o texto diz assim: a atualidade é uma época de profundo interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, e homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção fixa nos fatos que se desenrolam ao nosso redor. Estão observando as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise sem precedentes. E o texto continua: anjos hoje estão contendo os ventos dos conflitos, para que não soprem antes que o mundo tenha sido avisado de sua condenação futura. Mas está se formando uma tempestade prestes a cair sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma caneta conseguirá descrever. Queridos, se eu posso dizer assim, a única boa tempestade é aquela para a qual nós estamos preparados. E a minha pergunta para você, baseado naquilo que eu disse, repito, que nós esperamos que esse seja o último capítulo do grande conflito, estamos à beira dele.
A minha pergunta é: você está preparado para essa tempestade final? Para esse momento que antecede os últimos eventos da breve volta de Jesus? A verdade é que Cristo Jesus, Ele mesmo fez essa pergunta de uma forma bem peculiar. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 8, Jesus perguntou assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que Jesus está dizendo? Quando eu retornar, a geração do tempo do fim, as pessoas que estão vivendo na última tempestade, quando eu encontrá-las, elas terão ainda no coração fé? E eu pergunto para você, será que essa pergunta de Jesus é apenas uma pergunta retórica? Ou Jesus está querendo dizer assim, claro, quando eu voltar vai haver fé na terra? Ou se Jesus quer dizer assim, não, quando eu voltar não haverá fé na terra? Queridos, nesta manhã eu quero falar para você sobre a relação entre fé e a tempestade que nos aguarda. Fé e a tempestade que nos aguarda. E o primeiro texto, para introduzir diretamente esse dilema, está em 1 João capítulo 5, verso 4, o qual diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Anote aí, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, qual que é a relação do dilema entre tempestade final e fé? É um só. A fé, ela é o elemento decisivo e definidor entre vida e morte, vitória ou derrota. A fé é o elemento decisivo e definidor entre vida e morte, vitória ou derrota. Antes da volta de Jesus, quando o Senhor aparecer nos céus, a fé será a linha divisória entre vencedores e vencidos. E agora eu quero fazer uma pergunta a você. Se a fé é um elemento divisor de águas, se ela determina vida e morte, vitória ou derrota, a pergunta que a gente tem que ponderar nessa manhã é onde a gente consegue tal fé. Aonde que está essa fé que permite termos vida e não morte, vitória e não derrota? E obviamente que essa fé é encontrada no nosso grande mestre e Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero apresentar alguns textos para você que fala sobre a fé de Cristo Jesus, que é a fé que nós queremos ter para a nossa vida. E queridos, o primeiro texto agora, ele é um texto que, embora não seja palavras de Jesus, embora não esteja nos 4 evangelhos, ele é um texto que reflete, retrata a mente de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, e eu peço a sua atenção sobre esse texto. Talvez você nunca percebeu, nunca o leu dessa forma, mas o texto diz assim, Hebreus 2, verso 10 ao verso 13: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, e grife essas duas palavras, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. E o texto está dizendo para nós, quem é o autor da nossa salvação? Cristo Jesus. E por que ele é o autor da nossa salvação? O texto responde também, porque ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que até está muito bem vestido? Ali fora deve ter um carro bom e bonito esperando por você. Você até pode ter uma casa gostosa, aquecida, confortável, algo bom para comer, mas que por detrás daquilo que o olho consegue alcançar e ver, lá no seu eu, naquilo que é você, do jeito que você é, tem um coração preocupado, angustiado, vivendo uma vida sentindo na carne o drama do sofrimento, atormentado pelo medo,
Gente que deita, mas não consegue pegar no sono. Querido, se esse é o teu caso, eu trago para você boas notícias. O fato de ser uma boa notícia não significa que é algo assim que traz agrado para o coração, mas ainda assim uma boa notícia. Se você está passando por tudo isso ou por alguma coisa do que eu descrevi, saiba que pode ser que estes possam ser que sejam caminhos te levando para Deus. Ninguém passou por essa vida sem dor e sofrimento. Se Deus não poupou nem o seu filho, que é o autor da nossa salvação, por que ele pouparia o pobre do pastor Marco Faria? E sabe, nessa manhã eu acredito que Jesus, através do Espírito Santo, ele se coloca do nosso lado e ele fala assim para mim e para você: filho, filha, eu te dou a minha paz, que é paz que o mundo não dá. Não se esqueça que em termos de dificuldade e sofrimento eu já passei por tudo. Você não é o primeiro, não vai ser o último. E mais, Jesus é o Senhor que venceu e derrotou o Senhor do problema, do sofrimento e do caos na nossa vida. E Ele diz para você, em empatia e para mim, que Ele sabe o que é sentir na pele aquilo que é sofrer. Eu queria mostrar um outro texto para você na continuidade, dizendo assim: ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus Cristo agora, palavras deles: proclamarei o teu nome, ó Deus, a meus irmãos na assembleia e te louvarei. E agora veja aí o que está destacado em amarelo: eu porei a minha confiança em quem? Nele. Eu porei a minha confiança em Deus, eu porei a minha confiança no Senhor. Aqui está a mente de Cristo. Cristo Jesus, quando andou por essa terra, Ele colocou a sua plena confiança e dependência em quem? Em Deus. É exatamente essa maneira como a fé de Jesus se expressou e o movimentou enquanto Ele esteve por aqui. Eu colocarei a minha confiança em Deus. Eu quero que você pense comigo aqui, eu vou usar um exemplo para basear o meu argumento. Certa vez Jesus estava no deserto, levado pelo Espírito Santo. E eu queria lembrar você, querido, que nem todo topo é Deus quem te coloca. E nem todo deserto é Deus quem te via. Jesus Cristo estava lá no deserto por 40 dias. Jesus Cristo, ele estava esquelético e fraco. E de repente, no extremo da sua fraqueza e fome, aparece para ele Satanás disfarçado como anjo de luz. E Satanás, olhando para Jesus, chama Jesus a pegar aquelas pedras que estavam ali e transformá-las em pães. São tentações brutais e agressivas para quem está 40 dias em oração e jejum. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Eu colocarei a minha confiança em Deus. Satanás vai um passo além à frente. Faz o seguinte então, sobe aqui no pico, no topo do templo e se joga, e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Qual que é a resposta de Jesus? Também não. Eu porei a minha confiança nele. E aí Satanás tenta agora um acordo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um deal aqui, um ganha-ganha. Ganha as duas pontas, ganha você, ganha eu. Faz o seguinte, se você se prostrar e me adorar, tudo isso que é o mundo, eu vou te dar, é seu. E você vai poder evitar o Calvário. Ganha você, ganha eu, e a vida segue para nós dois. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Eu porei a minha confiança no Senhor. Queridos, é esse tipo de fé. Eu colocarei a minha confiança no Senhor. É isso o tipo de fé que Jesus viveu nessa terra, e é esse o tipo de fé que Jesus quer que a gente viva nesse momento, diante daquilo que o futuro e as sombras de uma crise se aproxima, estejam no nosso coração. Eu queria ler um outro texto para você agora, que está no livro de João, no capítulo 16, no verso 33, que diz assim:
Eu lhe disse essas coisas para que vocês, em mim, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, nós estamos apenas no segundo mês do ano. Não, nós estamos na primeira metade do segundo mês, nem terminamos fevereiro ainda. E alguns de nós já estamos enfrentando dificuldades que a gente nunca pensou. Que lá no 31 para o 1º de janeiro, quando a gente celebrou a virada de um novo ano, jamais passou pela minha cabeça ou pela sua, que nós estaremos passando por algumas coisas que nós estamos passando aqui agora. Dificuldades com D maiúsculo. Mas sabe, Jesus nesta manhã, está o texto aí para você, não é palavra de homem, é palavra de Jesus. Ele está dizendo: tenha bom ânimo, eu venci, coragem, eu venci o Senhor das dificuldades, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou com você. E queridos, essa da parte de Jesus é uma declaração tanto radical e inabalável, porque quando Jesus diz assim, ó, eu venci o mundo, ele está dizendo na noite anterior à sua crucifixão. Ele não tinha certeza e garantia de que ia realmente de fato concluir aquilo que era proposto, mas Cristo Jesus, através de uma fé inabalável, de uma fé radical, já declarou: eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, aqueles que têm a minha fé também terão a minha vitória. E nesta manhã eu queria lembrar você que antes da volta de Jesus para a última tempestade que nós viveremos, haverá nessa terra uma geração, a geração do tempo do fim, a geração da última tempestade, que terá uma fé firme em Cristo Jesus, que a mesma fé que Jesus teve, essas pessoas também terão. Elas se agarrarão à fé a Jesus, custe o que custar, e não soltarão por nada. E querido, é através da fé de Jesus que nós alcançamos na nossa vida as vitórias de Jesus. Para aqueles que têm a fé de Jesus, eles terão também as vitórias de Jesus. O Senhor Jesus nos chama nesta manhã a buscarmos, orarmos e pedirmos para que a fé que Ele teve, eu porei a minha confiança em Deus, seja a sua experiência também. Que no seu coração você esteja apegado, agarrado a Deus de tal maneira que a fé de Jesus possa abrir portas para que as vitórias de Jesus também sejam as suas vitórias. Quero mostrar um outro texto, nós vamos a alguns textos nessa manhã, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A palavra guardam, ela aponta para uma ação contínua. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que guardam a fé de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele acrescenta dizendo o seguinte, em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a Bíblia estabelece que nós teremos ou devemos buscar a fé de Jesus. Todos nós devemos buscar a fé de Jesus. Mas agora a Bíblia declara que aqueles que têm a fé de Jesus, eles têm as mesmas vitórias de Jesus. A vitória dele, porque a fé é dele. E queridos, e eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o seguinte: em se tratando de salvação, por exemplo, tudo é sobre Jesus. Jesus, do A ao Z, do alfa ao ômega, da primeira à última letra, tudo em termos de salvação é sobre Cristo Jesus. E o Paulo deixa isso de maneira bem clara ao dizer o seguinte, como está em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, contudo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a minha pergunta para você é a seguinte: onde está Cristo para o cristão? Onde está Cristo para o cristão? O apóstolo Paulo diz que Cristo está para o cristão na própria vida do cristão. Cristo está em mim, Cristo está em você. Para o cristão, Cristo vive em você, Cristo vive em mim. E Paulo continua e acrescenta que ele vive essa fé, por quê? Porque a vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Paulo diz que essa vida que ele tem em Cristo no seu corpo, ele vive porque ele tem em si mesmo as marcas de Cristo.
Jesus Cristo está nele, assim como ele está em Cristo. E o detalhe é que a fé de Jesus não é algo que eu sou, é algo que eu tenho. A fé de Jesus é aquilo que ele concede. E uma vez mais, para aqueles que têm a fé de Jesus, eles recebem e participam das vitórias de Cristo Jesus. Um texto especial para a nossa igreja nessa manhã. Apocalipse capítulo 3, verso 21, não é um texto para todas as eras e tempos. É um texto específico e especial para quem vive antes da volta de Jesus. É a igreja de Laodiceia, o momento, o contexto do qual nós fazemos parte. E o texto diz assim: ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim também como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Queridos, no grego, a raiz da palavra vitória, vencer e conquista ou conquistar é exatamente a mesma. Assim como eu fui vitorioso, diz Cristo Jesus, você também vencerá. E como que Jesus venceu a sua trajetória aqui nessa terra? Jesus Cristo venceu por conta da fé. Eu porei a minha confiança no Senhor, uma fé inabalável, uma fé radical. E porque você tem a fé de Jesus, você tem as mesmas vitórias de Jesus. E aqui eu gostaria de dizer a você nesta manhã que a nossa vitória, ou as nossas vitórias, não devem ser fruto da nossa conquista de lutarmos sozinho a luta da vida. Lutar sozinho é se colocar no caminho, na rota da derrota. A vida cristã, nas suas batalhas, nas suas lutas, eu queria lembrar você que na vida cristã, em relação ao pecado, ou é luta ou é luto. Em relação ao pecado na vida cristã, ou é luta ou é luto. Ou nós estamos lutando com o poder do Espírito Santo, através do sangue de Jesus, lutando contra o pecado, ou infelizmente, nós morreremos e venceremos o luto pelo pecado. A vitória sempre está em Jesus, porque aqueles que têm a fé de Jesus recebem as mesmas vitórias de Jesus. Eu mencionei aqui para você sobre termos a fé de Jesus. Eu falei para você sobre nós termos as vitórias de Jesus. E o terceiro e último ponto que eu quero colocar nesta manhã é sobre como nós vivermos a fé de Jesus. E talvez nesse momento da nossa história, mais do que falarmos sobre salvação, nós precisamos de falar sobre como que vive aqueles que foram salvos por Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: como que a gente pode viver a fé de Jesus? Queridos, esse texto é extraordinário. Eu queria que você lesse com toda a sua atenção, Parábolas de Jesus, página 149. Preste bastante atenção. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, podemos nós possuir também. Portanto, peça e receba, com a perseverante fé de Jacó, com a invencível persistência de Elias, reivindique tudo quanto Deus prometeu. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, nós podemos possuir também. Possivelmente foi a coisa mais linda e importante que eu li nesse ano até agora. Tudo que Cristo recebeu de Deus, eu também posso possuir. Eu tive tempo para ler o texto e mergulhar nele. Eu queria extrair algumas coisas nessa manhã do que está aí na tela para você. Primeira delas, Ellen White, quando escreve isso, ela nos chama a atenção para dois personagens da Bíblia, Jacó e Elias, dentro de um contexto de oração. E ela fala assim, quando você for orar, ora com a fé perseverante de Jacó. Lembra, Jacó, ele está lutando com o anjo que é Deus, está de corpo suado, é meia-noite, e de repente ele agarra o anjo de uma tal forma, ele olha nos olhos do anjo e ele diz assim, escuta, eu estou lutando com você a noite inteira, mas saiba de uma coisa: se você não me abençoar, eu não te deixo, eu não te largo por nada. E nós somos convidados nesta manhã a orarmos desta forma: Senhor, se o Senhor não abençoar minha vida,
Não é que eu não vou te deixar, eu não tenho nem como te deixar. Como disse os discípulos, se eu deixar o Senhor, eu vou para onde? Se eu não orar aqui, se eu não conseguir com o Senhor e do Senhor, eu vou conseguir na onde e com quem? E o segundo exemplo que ela apresenta para nós é de Elias, que orou com persistência inabalável. Elias tem uma grande demonstração do poder de Deus lá no Monte Carmelo. Após aquilo, Deus destrói o topo do Monte Carmelo, mas o Elias, ele se apresenta para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia, agora a gente precisa de chuva. E Elias vai orar, mas Elias não ora uma vez, não ora 2 vezes, não ora 3 vezes, não ora 4 vezes, não ora 5 vezes, Elias não ora 6 vezes, Elias clama 7 vezes: Deus, por favor, abra as comportas e faça com que chuva caia do céu. Eu quero ver água, chuva. E nós somos encorajados a orar dessa forma, clamarmos ao Senhor. E querido, olhe para o texto que está aí na tela. Pegue comigo aqui alguns elementos chaves do que está nesse texto, para você sair daqui com uma vida abençoada nessa manhã. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, podemos receber também. Não é algumas coisas, de repente umas sim, outras não. Tudo. E vamos ver aqui comigo o que são alguns tudos que Jesus recebeu. Por exemplo, Jesus Cristo teve uma vida atribulada, fugiu de perseguição, era caluniado, gente com problema todo tempo, os discípulos crise em cima de crise no relacionamento, e Jesus um só. Pergunto para você, Jesus recebeu o espírito de alegria sobre ele? Recebeu. Com tudo isso, Jesus era alegre, tinha satisfação na vida, não andava amargurado, cabisbaixo, reclamando. Recebeu o espírito de alegria. Jesus recebeu o espírito de obediência. Queridos, Jesus foi perfeitamente obediente em tudo. E nessa semana, no nosso culto familiar, nós líamos e falávamos para os nossos filhos sobre como é abençoada a vida de quem desde pequeno aprende a obedecer a Deus. Às vezes nós vemos alguns adultos bem-sucedidos, o que às vezes a gente não percebe que eles são bem-sucedidos porque de pequenininhos aprenderam a obedecer a Deus. Jesus Cristo recebeu o espírito de obediência? Recebeu. Jesus Cristo recebeu o espírito de santidade? Claro que sim, era um completo devoto ao Senhor. Jesus Cristo recebeu fé de Deus? Mas lógico que sim. E tudo quanto Cristo recebeu de Deus, podemos possuir também. Outra palavra que eu queria chamar a sua atenção: peça. Peça. E olha, Tiago 4, ele fala assim, que a gente não tem mais por 2 razões. Primeira, a gente quando vai pedir, a gente pede mal. Porque Deus, ele não é um pai bobalhão, que se vende e se rende ao capricho, à manha, ao choro dos seus filhos. Se Deus sabe que não é bom, Ele não vai dar. Você pode estribuchar, rolar, fingir de morto, ponto final, Deus não vai dar. Então o primeiro ponto é que a gente pede mal, e por isso que a gente não recebe. Mas sabe qual é o segundo ponto? A gente pede pouco. Deus, ele fala assim para nós nesta manhã: escuta, eu te dei livre-arbítrio, eu te dei poder de escolha. Não fique achando que eu vou dar as coisas para você numa bandeja de prata. Use a liberdade que você tem, o seu livre-arbítrio, e decida vir à minha presença e peça. Mas não peça pouco não, peça tudo. Mas faz o seguinte, não peça tudo não, peça o impossível. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. E sabe, queridos, além de Jesus nos chamar a pedir, ele vai numa camada mais profunda, ele fala: reivindique. Porque existem coisas que a gente pede, e como todo pedido, existe a possibilidade do sim e do não. Agora, reivindicar se trata de um direito, é seu, foi prometido, é você pedir para receber. E Jesus está dizendo para nós que além de pedirmos, existem coisas que nós podemos reivindicar, e
tudo que Jesus recebeu de Deus, nós podemos receber. E a minha confiança eu coloco única e exclusivamente no Senhor e nele. E finalmente, a palavra tudo de novo. Em outras palavras, peça e eu te darei. E eu pergunto a você nessa manhã, quais são as tuas reais necessidades? O que você precisa? O que poderia fazer a diferença na sua vida? E nós somos chamados a pedir. Agora, olhe para cá e escute o que eu vou lhe dizer. Isso é extraordinário. Tudo aquilo que a palavra de Deus fala, tudo aquilo que Jesus diz, aquilo que ele descreve se torna realidade material e física. Lá em Gênesis 1, Jesus disse assim, haja luz. E o quê? E houve luz. Pergunta aqui. Qual que é a velocidade dessa luz que surgiu? Eu paro para pensar. Eu não estou falando da velocidade da luz. Eu estou perguntando o quanto demora para essa luz surgir. Queridos, essa luz ela demora metade de 1 nanosegundo. Sabe o que é metade de 1 nanosegundo? É você pegar 1 segundo, dividir por 1 bilhão e pegar uma partezinha dessa. Foi esse o tempo necessário para a luz surgir. Haja luz e houve luz. Agora a minha pergunta para você é a seguinte: o que você acha se Jesus disser hoje para você assim, haja fé na sua vida? Se o mesmo poder que quando ele disse haja luz e houve luz, ele disser assim, haja fé na sua vida, o que você diria? Mas adivinha, isso já foi dito. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 13, diz assim, a medida da fé que Deus lhe concedeu. Queridos, quando nós chegamos nesse mundo, não como opcional, mas como um original de fábrica, do mais pagão ao mais cristão, do ateu ao mais devoto, todo mundo nasce com a sementinha da fé. Quando a gente chega aqui, indistintamente, todo mundo chega aqui com fé. Já vem conosco, já está em nós. Mas tem um detalhe aqui. A fé, ela não apenas pode, mas ela deve crescer. Essa pequena centelha, ela não apenas pode, mas ela deve crescer. E aqui o assunto é mais ou menos igual da galera da maromba, da academia. No pain, no gain. Sem dor, sem crescimento. Sem dor, sem ganho. E a fé, de alguma forma, é como um músculo. Precisa do exercício para que ela possa crescer e se desenvolver. E queridos, Deus, repito para você, tudo que Ele prometeu para Jesus, você também pode ter. Colocarei a minha confiança total e completa no Senhor. Mas é o seguinte, o texto aqui está falando que Deus deu fé igual para todo mundo quando a gente nasceu. Mas agora a minha conversa é diretamente com você. É no âmbito pessoal. É você como indivíduo. O que você acha de Jesus olhar para aquela pequena fé do seu coração, da sua vida, e falar para você, escuta, está vendo a sua fé? Se Jesus falar assim, essa fé, ela pode crescer. Haja fé na sua vida. E novamente, talvez a gente não tenha se dado conta, mas Jesus já nos disse isso uma vez. Lá em Marcos capítulo 11, verso 22, está escrito assim, respondeu Jesus, tenham fé em quem? Em Deus. A mesma palavra que disse, haja luz, diz para você de forma pessoal, tenham fé em Deus. Em outras palavras, a fé de Jesus é uma fé que você também pode ter. Tudo que Deus recebeu do Pai, Jesus recebeu do Pai, Ele oferece para nós. E agora eu quero voltar aqui para a minha pergunta inicial. Nem sei se você lembra, mas lá no comecinho eu perguntei o seguinte para você. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus falou que você pode dizer para esse monte, saia daqui e vai para lá. Palavras de Jesus.
se a tua fé for do tamanho de uma semente de mostarda. E por que diante dos problemas, das lutas, dos desafios, das impossibilidades, a gente paralisa? Por quê? Eu tenho falado durante esse sábado sobre milagres. E eu tenho incentivado a você a orar pelo batismo do Espírito Santo, poder do Espírito. Eu tenho encorajado você a orar por milagres. Agora, escuta só. Qual que é a relação da fé com milagres? Como que trabalha a fé para que eu possa ver milagres acontecendo? E se você me pergunta, eu quero fazer uma pergunta mais ousada aqui. Uma coisa é a gente ver milagres acontecendo. O que você acha de operar milagres? Você fazer milagres. Já pensou? Ver? Todo mundo pode ver. Mas que tal você operar milagres? Será que é possível, pela fé, nós vermos e fazermos, operarmos milagres? Eu quero que você me entenda bem, não quero ser mal compreendido. E eu vou dar um texto da Bíblia para você logo mais para fundamentar o meu argumento. Se você viver como Jesus viveu, se você colocar toda a sua confiança em Deus como Jesus colocou, se for alguma coisa para a honra e glória de Deus, você vai ver e operar milagres. Se você viver como Jesus viveu, se você depositar toda a sua confiança em Deus, como Jesus colocou, eu depositarei a minha confiança em Deus. E se você buscar única e exclusivamente a glória de Deus, quando você precisar de um milagre, você verá um milagre. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Exatamente no momento que o milagre for necessário. João 14:42, Cristo Jesus prometeu para os seus discípulos: vocês farão coisas maiores do que essas que vocês viram. E queridos, eu espero que Jesus volte nos nossos dias. Eu espero ver, no meio da tempestade última e final, todos os eventos acontecendo diante dos nossos olhos. Desde a severa e ferrenha perseguição, até os milagres de libertação e de proclamação do Evangelho. Eu acredito que quando o Espírito Santo vier sobre essa terra, filhos e filhas de Deus, que estão vivendo como Jesus viveu, que foram construindo o seu caráter como o de Jesus, que confiam completamente no Senhor, estão nos últimos instantes vivendo para a glória do Senhor, eles verão e farão milagres. Eu aguardo por esse dia em nome de Jesus. E Deus nessa manhã fala assim para nós: você está precisando ou pedindo por um milagre? Se você viver como Jesus viveu, se você colocar toda a sua confiança em Deus, como Jesus colocou, e se for para a honra e glória de Deus, você vai ver e operar milagres. Mas pastor, Jesus era Deus, a conversa é outra, ele podia. Livro Desejar a Todas as Nações, página 143, diz assim: os milagres de Cristo, pelos aflitos e sofredores, foram operados pelo poder de Deus, através do ministério dos anjos. Queridos, Jesus não tinha dedos mágicos. Ele mesmo disse que a coisa toda não estava nele, não era com ele. Ele veio para viver exatamente como eu e você vivemos. E por isso Cristo Jesus sempre viveu de maneira correta e sempre apontando para colocar a sua confiança em Deus e sempre viver para a glória de Deus. E é assim que vem o poder para ver operar milagres, viver como Jesus viveu. Colocar toda a confiança em Deus como Jesus colocou e viver para a honra e glória do Senhor exclusivamente.
Agora deixa eu te perguntar aqui. E como se dá essa coisa na vida prática? E de repente eu esteja falando para alguém, olha o que eu vou te dizer aqui agora. Alguém que esteja precisando de saber o que outra pessoa está pensando. Será que é possível a gente saber o que outra pessoa está pensando? Será que é possível a gente saber o que outro está tramando contra mim? Tudo o que Jesus recebeu de Deus, você pode receber também. Eu vou colocar a minha confiança nele. Queridos, um dia Pedro estava com Ananias e Safira. E Pedro olha para Ananias e Safira e diz assim, vocês estão mentindo. E realmente, Ananias e Safira estavam mentindo. E agora eu te pergunto, quem contou para Pedro? O Espírito Santo revelou para Pedro que Ananias e Safira estavam mentindo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Quer ver uma situação terrível que a gente enfrenta na vida? Autocontrole e pureza. Talvez existam pessoas, ou sejam nós mesmos, que estão vivendo uma vida sem nenhum controle. E olha, muito vence a quem se vence. Mas não existe pior derrota na vida que a gente perde para nós mesmos. E alguns de nós estamos descontrolados financeiramente, estamos gastando o que temos e o que não temos. Alguns estamos descontrolados na parte da alimentação, comendo de tudo a todo tempo. Alguns estamos descontrolados na parte emocional, um monte de sentimento estranho, ruim, uma baderna na mente emocionalmente se falando. Alguns estão descontrolados no pensamento, não conseguem aliar o pensamento na direção correta. E um monte de outros tipos e categorias de descontrole. É possível você viver a experiência, o milagre do autocontrole? Sobre pureza, queridos. E esse é um tema tão triste, mas tão triste. Hoje, com as telas nas mãos, nos quartos, o estúdio de gravação do diabo tem feito tanta desgraça na vida dos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, desde pequeninhos, vendo e ouvindo cenas e sons que estão deformando a mente. E às vezes, um casamento se acaba e a gente pergunta como? Que às vezes a gente não sabe é que desde pequeno, a exposição a conteúdos impróprios, adultos, e você sabe do que eu estou falando, foi deformando, corrompendo as vias da pureza. E quando chega no casamento, aquilo que era para ser um sonho de fadas, se transforma numa tragédia. Falta de pureza, pureza afetiva, pureza sentimental. Certa vez, eu quero que você vá imaginando a cena comigo. Uma mulher se aproximou de Jesus, bem pertinho de Jesus. E ela derramou nos pés de Jesus um perfume que tomou conta do ambiente. Você sabe que perfume mexe com os nossos instintos. Tem perfume para tudo. Não bastasse isso, ela começou a derramar lágrimas nos pés de Jesus. Ela foi além, ela começou a beijar os pés de Jesus. E nisso ela começou a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Enquanto isso tudo está acontecendo, o maior mestre desse mundo, Cristo Jesus, não demonstra nenhuma excitação sexual. Nada altera o seu comportamento como homem. Ao contrário, o autocontrole e a pureza fizeram Jesus ver naquela mulher uma pecadora, morrendo de fome, desesperada por Deus. E eu volto a dizer para você nessa manhã,
Tudo que Jesus recebeu de Deus você pode receber. Eu porei a minha confiança nele, e só nele, mais ninguém. E o ponto aqui, sabe qual é, queridos? Novamente, e olha, talvez existam pessoas que estejam bem otimistas em relação ao país e o mundo como uma forma geral. Mas eu preciso, esse é o meu trabalho, te lembrar que à luz das profecias bíblicas, à luz da palavra de Deus, e por favor não acredite em mim, você é inteligente, vá às Escrituras, à luz do assim diz o Senhor, o mundo não está aumentando o seu padrão, está baixando o seu padrão. As coisas podem até aparentemente melhorarem, mas de acordo com a Bíblia, em algum momento tudo vai piorar. Uma grande crise se aproxima, está chegando perto de nós. Eu confesso para você que eu me preocupo comigo, com a minha família. Me preocupo com o povo de Deus. Me preocupo com a nossa igreja. Porque se a gente acha que a gente vai nessa crise final atravessá-la de qualquer jeito, a gente está enganado. Há um tempo atrás eu falei de uma professora minha aqui na igreja, Maria Antônia, professora de matemática. A Maria Antônia, ela honestamente, ela é aquele tipo de professora que enquanto você está na mão dela, você odeia. Mas depois que você recebe os frutos do que ela te dá, você a ama. As 2 últimas aulas de quinta-feira eram aulas de matemática com a professora Maria Antônia. E as 2 primeiras aulas de segunda-feira era com ela, a professora Maria Antônia. E diferente da lógica de que o final de semana é um tempo de ociosidade, a Maria Antônia entendia que o sábado é para o descanso, mas para o que o domingo é para o estudo. E na segunda-feira ou tinha muito homework, ou tinha prova. Não tinha facilidade. E eu me lembro que eu saí de uma quinta-feira de aula, e sabendo que na segunda-feira tinha prova, eu me lembro que eu fui pensando sobre estudar. Mas quer saber? Deixei de lado. Na sexta-feira, toquei a sexta-feira normal, sábado normal, e no domingo, a gente era sócio de um clube chamado Yacht Club, um baita de um clube, Yacht Club lá no Brasil, um baita de um clube. Tinha um rio na frente dele, piscina, eu tinha primo e família lá. E acontece que eu não estudei nada, achando que aquilo que eu tinha visto, entendido na quinta-feira, na aula, na explicação, e por sinal era uma ótima professora, explicava bem, era o suficiente. Queridos, quando eu cheguei na segunda-feira e eu peguei a prova, não é que eu não sabia nada, eu não entendia nem as perguntas. Eu li assim como se eu estivesse lendo chinês, as perguntas não faziam sentido. Do jeito que eu peguei a prova, eu entreguei. E às vezes a gente quer ignorar, abafar a consciência de que a crise que a gente espera e vai viver é uma crise sem precedente, que a gente nunca viu. E se nós estamos achando que levando a vida do jeito que a gente leva, tudo no final vai dar certo, não vai. E eu gostaria de dizer a você nessa manhã, que o ponto principal de tudo que eu falei, é que nós como igreja, como indivíduos e famílias, devemos buscar a fé de Jesus. Porque é só através da fé de Jesus que nós teremos as vitórias de Jesus. E é só vivendo como Jesus viveu, é só colocando toda a confiança em Deus como Jesus colocou, e vivendo para a honra e glória do Senhor como Ele viveu, que nós vamos vencer, que nós vamos viver e herdar a salvação. A fé de Jesus, querido, é essa fé que nós precisamos. Agora me escute só. Satanás, ele vai fazer de tudo para que a sua fé não cresça. Aliás, a preocupação de Satanás não é se você acredita ou não em Deus. Para ele não importa se você acredita ou não em Deus primariamente.
O que ele realmente teme é que a sua fé cresça. Satanás sabe o poder de uma fé que amadurece em Cristo. Por isso a estratégia dele não é arrancar a sua fé, mas é sufocar a sua fé. E para sufocar a sua fé, ele infiltra na sua vida várias distrações. Ele coloca na sua vida uma agenda corrida. Ele coloca insegurança, instabilidade, coisas que nos abalam emocionalmente, porque ele sabe que uma pessoa fragilizada emocionalmente não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer vir à igreja. Ele instala o medo, o caos e o pânico, e tudo isso com uma única intenção: afastar, tirar você da comunhão com Deus. Porque ele sabe que um coração que não se alimenta da Bíblia, ele sabe que joelhos que não encontram o chão, terá uma fé que silenciosamente vai se definhando. Eu queria lembrar você que um bom dia sempre começa com uma cama arrumada, Bíblia na mão e joelho no chão. Cada dia, cada manhã, cada vez que você abre a Bíblia, é como você abrir a janela da sua casa. Uma luz entra e vai invadindo de tal forma o ambiente que você está, e no caso da leitura da Bíblia, vai invadindo o seu coração, que você olha a mesma realidade, mas de uma forma diferente, totalmente transformada pela luz das lentes da palavra de Deus. E é exatamente aí que Satanás treme, porque ele sabe que nos momentos que você passa com Deus, a sua fé cresce de tal forma que ele sequer pode tocar na sua fé. E eu queria fazer um apelo para você, que você não aceite mais nenhum dia na sua vida longe da palavra de Deus, longe da oração. Uma fé madura não é simplesmente um fato de se acreditar, mas é de se enraizar. Hoje faça o que o inimigo mais teme: volte-se para a leitura da Bíblia e para a oração. Quinta-feira, enquanto eu terminava aqui o meu sermão, eu li algo que eu quero compartilhar com você aqui. Era algo falando sobre pessoas bem-sucedidas, e não bem-sucedidas espiritualmente, era bem-sucedidas nas áreas da vida, profissional, educacional e tal. É uma baita de uma verdade, algo interessante, não sei se você vai se agradar ou não, mas o autor daquilo que eu li diz assim, que pessoas bem-sucedidas, elas acordam cedo, bem cedo, antes do sol nascer, 5, 5:30. E segundo ele, 99% dos nossos problemas se resolvem antes do sol nascer, na madrugada. Parece besteira, segundo ele, mas quando você vence o dia antes dele começar, quando você vence o caos antes dele te engolir, quando você acorda antes de todo mundo e tem controle sobre as suas primeiras horas, o seu dia muda. Porque no final das contas, a vida não é fazer o que a gente gosta ou o que a gente quer, é fazer aquilo que é preciso. Crianças imaturas, sim, fazem o que querem e o que gostam. Mas homens e mulheres maduros de Deus fazem aquilo que é preciso. Eu tenho um convite nessa manhã para você. É um convite de todo o meu coração. E sabe, queridos, enquanto eu me preparo, enquanto eu prego, eu nem sei como, mas aqui na minha mente, a minha oração é para que existam pessoas nesta manhã que saiam da casa de Deus com uma vontade ardente de ter um relacionamento profundo, intenso e pessoal com o Senhor. Tudo isso que eu falei aqui é para você que está assistindo aí na sua casa, para você que está aqui, para que você saia daqui desejoso, com vontade de ter a fé de Jesus, de viver como Jesus viveu, de colocar a sua confiança no Senhor, de viver para a honra e glória de Deus, porque assim você vai ver milagres, coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Eu pergunto para você nessa manhã uma vez mais: eu preciso de muitos milagres na minha vida. E sabe,
Vocês são minhas ovelhas, eu não preciso de provar nada para vocês, nós já nos conhecemos. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com show off. Mas eu tenho procurado nessas últimas semanas intensificar a minha comunhão com Deus, orar mais, ler a Bíblia. Eu não quero uma experiência religiosa pobre. Eu não quero liderar por palavras. Eu não quero pregar uma coisa e viver outra. Eu não quero convencer ninguém por força de argumento ou por autoridade pastoral. O meu pedido para o Senhor é que Ele realmente me ajude a ter uma experiência genuína, verdadeira, honesta, bem intencionada, com motivos puros. E eu tenho buscado ao Senhor, e olha, muito franco contigo agora, tem uma parte aí que eu preciso te dizer. A vida de certa forma fica um pouco mais difícil, porque à medida que a gente vai mais fundo no nosso relacionamento com Deus, os porões da nossa alma começam a ser abertos, e a gente vai vendo tanta coisa ruim, tanto defeito, tanta deformidade, tantas decisões erradas passadas, tanto equívoco, e a gente começa a ficar com medo de continuar abrindo, porque pode ter coisas piores ainda. Até que chega no momento que você fala: Senhor, tá certo, tá claro que daqui para frente é só a base de milagre. Eu sou um caso que não tenho solução. Se o Senhor não fizer um milagre, eu, Marco Faria, sou um caso perdido. E eu comecei fevereiro pedindo por alguns milagres. Hoje eu estou andando com um fardo enorme de descoberta de quantos milagres mais eu preciso. Eu pergunto para você nesta manhã: você também está precisando de milagres na sua vida? Quais são os milagres que você precisa que aconteça na sua vida? Na vida de pessoas que você ama. E hoje a gente leu de manhã sobre o poder da oração intercessora. Eu quero nesta manhã convidar e apelar sua mente ao seu coração, para que você nesta manhã estabeleça com Deus o desejo: Senhor, me ajude a viver como Jesus viveu. Mas não é só em algumas áreas, não é só em alguns ambientes, não é só com algumas pessoas, em tudo. Me ajude a viver em tudo na minha vida como Jesus viveu. Deus, me ajude a colocar toda a minha confiança no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer segunda-feira de manhã no meu trabalho. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses daqui para frente nesse país. Eu não sei se o diagnóstico que eu tenho vai ser possível ser tratado e ser curado. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver na crise final. E eu queria lembrar você que talvez tenha dúvida: será que você está salvo ou perdido? Eu estou salvo ou eu estou perdido? Sabe o conflito que nós temos da dúvida da nossa salvação? Preste bastante atenção no que eu vou te dizer, porque isso é libertador. Martinho Lutero já disse: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo nenhuma chance de me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo nenhuma chance de eu me perder. E se você está achando que você está perdido, o problema sabe qual é? É porque a fé que você está colocando na balança é a sua. Não é a sua fé, é a fé de Jesus.
É a fé de Jesus que nos dá certeza da salvação. E eu nesta manhã, junto com você, se nós declararmos que é a fé de Jesus, nós podemos sair da casa do Senhor em certeza de salvação. Amém, glória a Deus. Quero chamar você a viver para a honra e glória do Senhor. E que milagres sejam vistos e operados por você, que com a ajuda do Espírito Santo vai viver como Jesus, vai colocar a sua confiança inteira em Deus e vai decidir viver para a honra e glória do nosso Senhor. Querido Deus, por favor, abra os céus, as comportas, e que do teu trono possa fluir milagres e milagres. Que cada coração, cada mente, cada indivíduo aqui, Deus, pelo poder do Espírito, pela intercessão de Cristo, possam provar as mais ricas e profundas experiências com o Senhor. Deus, ajude-nos a viver como Jesus viveu. Ajude-nos a depositar toda a nossa confiança como Jesus colocou no Senhor. E ajude-nos a vivermos para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que as bênçãos e os milagres de Deus recaiam sobre você. Um feliz sábado.